Obras de passagem subterrânea altera trânsito na Constantino Neri. Mesmo com queda na atividade da indústria nacional, a produção no Amazonas cresceu. Petrobras sobe preço da gasolina nas refinarias para maior nível em mais de 5 meses. Bolsonaro anuncia na semana que vem 13º do Bolsa Família. Venezuela, Moçambique e Cuba devem 2,3 bilhões ao BNDES. Crise migratória na Venezuela afeta 1,1 milhão de crianças, diz Unicef. Após 9 dias desaparecido em ilha no Rio Manacapuru, ao ser encontrado, homem diz que foi encantado por um ser estranho que habita a mata. Latrocínio. Rapaz de 24 anos reage a assalto no Novo Reino e acaba morto com um tiro. Acidente grave na Avenida do Turismo. Colisão entre carro e micro-ônibus deixa 2 mortos. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia fica parcialmente nublado a nublado, com chuva em áreas isoladas, prevê o centro gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 23 milímetros e que a temperatura máxima será de 33 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É sexta-feira, 5 de abril. Chegamos aos 95 dias do ano. Faltam 270 para terminar 2019. Dia de São Vicente Ferrer. Na mitologia romana era o dia do Festival da Boa Sorte, em que era homenageada a Fortuna, a deusa da sorte e da prosperidade. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar era de 26 metros e 37 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. 1818, generais San Martín de O'Higgins conquistam a vitória de Maipú, que sela a independência do Chile. Em 5 de abril de 1952, Fulgêncio Batista dá um golpe de Estado e assume o poder de Cuba. Fulgêncio dissolveu os partidos políticos e marcou o seu governo pela violência e repressão. Acabou liberando o país para a ação da máfia, do tráfico de drogas e da prostituição, revoltando toda a população. No ano 2000, morre aos 56 anos a assaltante de Janir Suzano, Alili Carabina. Sua vida é retratada no cinema em 1988 pela atriz Beth Faria. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. As obras da Prefeitura de Manaus para a construção de 2 passagens subterrâneas na Constantino Neri vão alterar o trânsito na área a partir da próxima terça-feira. O novo sistema viário será implantado nas ruas Pará e João Valério, interligando o bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul, ao São Geraldo, na zona Oeste, passando sob a Constantino Neri. A avenida será interditada no sentido bairro Centro, no trecho entre as ruas João Valério e Pará. A partir do começo dos trabalhos do canteiro de obras, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, vai monitorar as interdições e desvios nas vias incluídas na intervenção viária. Os desvios estarão sinalizados e terão a presença de agentes de trânsito para orientar condutores e pedestres que circulam na área. A partir desta sexta-feira, se inicia uma ação de orientação aos condutores e usuários do transporte coletivo que utilizam a Avenida Constantino Neri. Equipes da Prefeitura estarão presentes nos principais cruzamentos do entorno do trecho a ser interditado, distribuindo material informativo sobre as alterações no trânsito e no transporte coletivo. Será mantida a circulação dos veículos no sentido centro-bairro. Somente veículos pesados e do transporte coletivo poderão transitar no contrafluxo, ou seja, sentido bairro Centro, no trecho interditado para as obras. Quem vem da rua João Valério em direção à Zona Oeste deverá dobrar à direita na Avenida Constantino Neri, seguir até o Parque dos Bilhares, fazer o retorno por baixo da ponte, seguir novamente pela Constantino Neri até acessar à direita na Avenida São Jorge. O condutor deverá dobrar à direita na Avenida Constantino Neri, seguir até o Parque dos Bilhares para fazer o retorno por baixo da ponte e seguir novamente pela Constantino Neri, acessar à direita na Avenida São Jorge e depois dobrar à esquerda na rua Arthur Bernardes para novamente pegar à direita na Avenida Constantino Neri. O condutor que segue pela Avenida São Jorge e deseja acessar a Rua Parada deverá virar à direita na Constantino Neri,
seguir até fazer o retorno na Avenida Airão, depois da Avenida Senador Álvaro Maia, retornar para Constantino Nery no sentido centro-bairro e acessar a Rua Pará. Coisa complicada. As alterações do trânsito da Avenida Constantino Nery também irão atingir em parte o transporte coletivo no local. As linhas que trafegam pela via não mudarão os itinerários, incluindo os ônibus que atendem a faixa exclusiva. No entanto, as linhas que trafegam na Avenida João Valério no sentido Constantino Nery terão seus itinerários alterados. Tratam-se das linhas 401, 402, 452, 123 e 456, que deixarão de dobrar à direita na Rua João Valério, a partir da Djalma Batista, e seguirão pela própria Djalma Batista até a Avenida Senador Álvaro Maia, de onde prosseguem o itinerário normal para o terminal da Constantino Nery, o T1, ou ao centro da cidade. Outras linhas que terão os itinerários alterados serão a 118 e a 122. Serão temporariamente desativadas as paradas de ônibus em frente à Escola Estadual Solon de Lucena, sentido bairro Centro, uma placa de ponto de parada antes do Shopping Milênio, sentido bairro Centro, e o abrigo próximo da Igreja São Geraldo, sentido Centro-bairro. Outro ponto de parada interditado será a plataforma São Jorge, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, nos dois sentidos. Como opção aos usuários que utilizam as paradas que precisarão ser desativadas, serão implantados 2 novos abrigos, um próximo da plataforma do Milênio, sentido bairro Centro, e outro próximo à maternidade Unimed, também no sentido Centro-bairro. Peregrine, as obras se fazem necessárias e já se cobrava há algum tempo que fossem realizadas, mas o trânsito vai ficar muito complicado, né, Peregrine? Vai sim, Paulo, né? Nós vamos ter algum transtorno no trânsito, mas depois o benefício vai ficar para a vida toda. E Paulo Guerra, aí dessa vez, né? Sempre quando a gente fala em obra em Manaus, a gente fala muito só no transporte, no pessoal que dirige seu carro. Dessa vez não, teremos aí também muitas mudanças, porque trata-se de um corredor central de ônibus, e teremos aí muitas mudanças, como você bem explanou, aí das linhas que terão seu itinerário mudado. E as paradas de ônibus também, né, Paulo? Muita gente que pega ali aquela Igreja da Graça, vai passar a pegar lá no Preciosíssimo Sangue. As linhas de ônibus você já explanou muito bem, e a partir de hoje o Manaus Trans já faz um trabalho de orientação com panfletagem, etc., informando tudo com detalhes das mudanças que começarão a ter nessa área aí da cidade, na Constantino Nery, a partir do próximo dia 9, ou seja, a partir de terça-feira. Peregrine, e os rodoviários já acenam com uma paralisação? Já, Paulo, né? Já se fala em uma possível paralisação. Conversava com os rodoviários já na madrugada de hoje. É uma orientação sua, Paulo Guerra, para estar sempre bem informado em relação ao transporte rodoviário, e assim nós o fazemos praticamente toda a madrugada. E hoje eles já reclamavam, Paulo Guerra, que o ticket programado, né? O ticket de alimentação para fazer o rancho e tal, programado para o último dia 3, ou seja, para o dia de ontem, não caiu na conta. A expectativa é para que até o dia de hoje, né, Paulo, esse ticket caia. Aliás, antes de ontem foi dia 3, hoje dia 5 é programado o pagamento. Hoje é o 5º dia útil do mês e já se fala que o pagamento pode até não cair. Se isso vier a ocorrer, Paulo, uma programação, uma paralisação pode acontecer na próxima segunda-feira. 5h56 em Manaus, um grave acidente na Avenida do Turismo Peregrine. Alta velocidade, Alberto Peregrine? Pois é, Paulo, alta velocidade, né? O motorista acabou perdendo o controle de um Ford Ka que ele dirigia, um rapaz de 20 anos que via acompanhado de uma outra garota de 19 anos de idade. Ele em uma determinada curva ali do Tarumã, que é uma estrada de muitas curvas, não, Paulo, ali perto da Cachoeira Grande, os veículos, o Ford Ka dirigido pela vítima e o micro-ônibus vinham no sentido, cada um vinha no sentido diferente. O Ford Ka acabou saindo da pista dele, atingindo de frente o micro-ônibus. As duas pessoas morreram na hora. A velocidade, a imprudência é um condomínio aberto para o cemitério, né, Peregrine? Pois é, Paulo, ainda mais em carro pequeno. As pessoas querem dirigir carro em alta velocidade, de repente o volante não obedece, as pessoas têm que fazer a curva de uma maneira bem mais aberta, sem contar que pode vir um ônibus no sentido contrário. Peregrine, um rapaz reagiu a um assalto e foi morto com um tiro. Onde foi? Bairro Novo Reino, Avenida Batrum.
Paulo Guerra, o rapaz tinha 24 anos de idade. As primeiras informações dão conta de que ele reagiu a um assalto por volta de 23 horas e 30 minutos, era a noite de ontem, e ele foi atingido com um tiro nas costas. Apenas um tiro. E infelizmente acabou morrendo. Queremos agradecer a todos os ouvintes que se manifestam aqui através das nossas redes sociais e em especial ao aplicativo Mano, que não só ouvem como assistem aqui os bastidores do Jornal da Manhã e visualizam o estúdio e com os apresentadores do Jornal da Manhã. O Valdisson Pinheiro, que está acompanhando o jornal, o Souza, que está reclamando que eu sou magoado com o Flamengo, nada a ver, e Djalma, que também está acompanhando o Jornal da Manhã. E quem mais, Peregrini? Pois é, Paulo, o pessoal que não tem já, na maioria das vezes, o acesso ao aplicativo Mano, mas fazem contato com a gente pela rua ou mandando mensagens, às vezes até de SMS. No meu caso, lá da Ressaca do Pesqueiro. Amanhã o time de lá, Paulo, União Futebol Clube, faz uma festa lá na comunidade do Pesqueiro, em Manacapuru. A comunidade Supiá, comunidade longe, Paulo, a mais ou menos 3 horas de barco de Manacapuru. A dona Áurea, o seu Teófilo, a Amanda Sofia, a Viviane, a Ivane e a Tauane, isso lá no Supiá. No Arapapá, o seu Arthur, o Almir, o professor Lazenilton, aquele abraço, professor Altair também, a cena, ouvindo o Jornal da Manhã. Além do Major Afrânio e a dona Marília, que também estão ouvindo o nosso Jornal da Manhã. E hoje, Paulo Guerra, logo após terminar o programa do Valdir Corrêa, eu já vou a Manacapuru encontrar lá com o Macena, com o Beto D'Angelo, com o professor Conde, essa turma boa de Manacapuru, as garis também de Manacapuru, as garis do centro, fizeram questão de deixar um bilhetinho e dizer, olha, diz pro Paulo Guerra que nós queremos conhecê-lo, e fizeram toda a questão, Paulo Guerra, de serem felicitadas no Jornal da Manhã. Tá bom, Peregrini, e a dona Cleide está acompanhando o jornal lá em Curitiba, no Paraná. Peregrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando voltaremos com essas e outras informações. Paulo Guerra, aqui dentro do nosso noticioso, vamos voltar aí com o noticiário de polícia, trazer algumas informações aí também de alguns bandidos que foram presos durante a noite e madrugada. Paulo Guerra. Após 9 dias desaparecido em ilha no Rio Manacapuru, ao ser encontrado, o homem diz que foi encantado por um ser estranho que habita a mata. Quem vai contar essa história é José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Essa realmente é uma história um tanto inusitada. Um jovem de 22 anos, conhecido por Mamazinho, foi contratado por seu Sebastião, dono de um sítio nas cabeceiras do Rio Manacapuru, local conhecido como São Pedro, para executar um trabalho. A missão de Mamazinho era colher açaí no sítio do seu Sebastião. Depois de alguns dias, já no sítio trabalhando, Mamazinho, sem mais e nem menos, desapareceu. Outros trabalhadores vizinhos estranharam o desaparecimento do jovem e saíram à procura do mesmo. Num certo lugar, um pouco distante do barracão, encontraram um local onde parecia ter havido uma grande luta corporal. Mato quebrado, folhas espalhadas e terra toda remexida. Se o sumiço de Mamazinho era estranho, aquela situação era ainda muito mais estranha. Mesmo assim, os homens continuaram as buscas, mas a noite foi chegando e todos voltaram para as suas casas. O tempo passou e nada de Mamazinho aparecer. Já se passavam 9 dias desde seu desaparecimento, o que dava a entender que algum animal feroz teria devorado o jovem ou ele estava perdido nas matas. Na última quarta-feira, dia 4, seu Sebastião pediu a seu irmão que fosse até o sítio para ver como estavam as coisas por lá e ver se tinha alguma notícia de Mamazinho. Navegando no rio, nas proximidades da comunidade de Dominguinho, ainda bem distante do local de seu destino, o irmão de seu Sebastião avistou uma tora de madeira que flutuava sobre as águas. Em cima da tora, um objeto grande parecido um jacaré. Rumaram para lá e, para a surpresa de todos, era um homem dormindo em cima da tora de madeira. Quando acordaram o homem, sabe quem era? Era Mamazinho. Assustado, o jovem perguntou que dia era aquele. Ao saber que era quarta-feira, dia 4, o jovem disse: estou há 3 dias dormindo em cima desse tora de madeira. Mas lembro que fui encantado por um bicho feio que me levou para as matas e lá fiquei vagando por todos esses dias. Ainda tentei evitar o encanto lutando contra o bicho, mas não foi possível.
Agora tenho que voltar para as matas para tentar quebrar o encanto. Os tripulantes quiseram trazer o Mazinho para Manacapuru, mas o mesmo se recusou e voltou para o sítio, onde de certeza deverá encontrar com o bicho feio novamente e quem sabe fazer um acordo para voltar à sua vida normal. Paulo Guerra parece história de como dizia meu pai, mas a família de Mamazinho e seu Sebastião estão muito preocupados com o rapaz que não quer voltar de jeito nenhum para a cidade. Então, Paulo, será que em pleno século XXI, com todo o avanço da tecnologia, é possível que ainda hajam esses contos místicos dos tempos de nossos avós? Lembro que em tempos passados, os encantos eram feitos por um garboso homem de branco com chapéu de Panamá, mais conhecido como Boto, que encantava as moçoilas e as engravidava. E há quem diga que esses botos deixaram muitas crianças sem pai nesses beiradões afora. E vocês, Paulo e Eduardo, já foram encantados por alguma sereia ou alguma Yara, mãe d'água? Eu vou falar aqui. Responder. Vou falar para responder quando forem no confessionário do reverendo Dedé. Pois de Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Pois é, eu vou responder pelo Eduardo. Nós estamos fora de encantos. O negócio de encanto não leva a nada, mas é preocupante a situação desse rapaz. 6h08. 3 paraquedistas caíram no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, no final da tarde de ontem. Um deles, identificado como Israel Guimarães, chocou-se com a caixa do aparelho de ar-condicionado de uma casa vazia do condomínio Lavilete e teve escoriações pelo corpo. Os outros 2 paraquedistas caíram em um terreno popularmente conhecido como buracão, sendo que um deles ficou preso em uma cerca de arame farpado. O trio faz parte de um grupo de paraquedismo de alta performance chamado Fly. Segundo testemunhos, o coletivo costuma saltar na área todas as tardes. Após serem socorridos pela população, os paraquedistas foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O Israel foi levado ao hospital 28 de agosto, recebeu alta depois do atendimento segundo a direção daquela unidade médica. Os 3 levaram muita sorte. Indígenas que vivem em aldeias situadas nas proximidades de Manaus receberam um mutirão de vacinação contra o H1N1 ontem. Índios, crianças menores de 6 anos e grávidas estão entre os 3 grupos de risco que não alcançaram a marca de 90% de imunização. A meta é vacinar 450 silvícolas. A comunidade 3 Unidos, a cerca de 1h30 de lancha de Manaus, foi uma das primeiras a receber a vacina contra o vírus H1N1. Ao todo, 7 comunidades vão receber o mutirão. O governo do Amazonas vai identificar a infraestrutura dos aeroportos do interior do estado e que tipo de parcerias e investimentos são necessários para melhorar esses locais para o recebimento de linhas regulares. O objetivo é ampliar a integração dos municípios pela malha aérea com foco no desenvolvimento social e econômico, prioridade do governo Wilson Lima. Nesta quinta-feira, o governador em exercício, Carlos Almeida, reuniu-se com os secretários de Planejamento, Jório Veiga, e de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, e com os titulares da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Roselene Medeiros, e da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Eduardo Sanovich, para tratar desse tema. Negócios a partir da biodiversidade, mineração e turismo. Além das vantagens da Zona Franca de Manaus, foram algumas das alternativas da matriz econômica do Amazonas, apresentadas pelo secretário de Estado de Planejamento Jório Veiga na abertura ontem do seminário Oportunidade de Negócios, Parcerias e Investimentos entre o Amazonas e a União Europeia, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Um grupo de empresários israelenses estará na capital amazonense no mês de junho para conhecer o polo industrial e discutir possibilidades de negócios da Zona Franca e áreas de livre comércio. O anúncio foi feito pelo superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, ao retornar da viagem a Israel nesta quinta-feira, onde integrou a comitiva presidencial durante os 4 dias de reuniões e eventos que marcaram uma relação de complementariedade entre as duas economias. 7 municípios do interior do Amazonas participam de evento internacional de turismo e viagens em São Paulo. A reportagem é de J. Rai. Representantes dos municípios amazonenses de Iranduba, Tefé, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Parintins, Barcelos e Atalaia do Norte participaram no Expo Center em São Paulo nesta semana da 7ª edição da World Travel Market Latinoamérica, o principal evento de turismo e viagens da América Latina. Dirigentes e técnicos da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, também estiveram no evento
evento que foi organizado pelo Ministério do Turismo e reuniu mais de 600 expositores de 50 países e milhares de visitantes de todo o mundo. O coordenador geral de Planejamento Territorial de Turismo do Ministério, Eduardo Madeira, destacou a participação de autoridades e empresários do trade turístico amazonense e disse que os projetos apresentados pelos representantes do estado farão parte da lista de prioridades do órgão. Vamos cadastrar esses projetos no Ministério do Turismo. Esses projetos receberão o selo Mais Turismo como projetos prioritários para o desenvolvimento do turismo no Brasil e vão ter todo o apoio técnico operacional do Ministério na obtenção de solução para a implementação desses projetos. A secretária de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Iranduba, Roberta Carina dos Santos, fez uma avaliação positiva da 7ª World Travel Market Latinoamérica e destacou os projetos para os quais o município vai buscar viabilidade junto ao Ministério do Turismo. Iranduba estará dando entrada com seus projetos de infraestrutura, sinalização turística, identidade visual dos seus distritos, a criação de um memorial e um centro cultural. Isso são projetos que estarão em breve disponíveis para o selo Mais Turismo. O acesso a informações para o Fungetur e o Prodetur também nos darão possibilidades de desenvolver o turismo com responsabilidade. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h14 em Manaus. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargador Ayrton José Veloso, dará posse a 11 novos juízes do trabalho. A solenidade será realizada nesta sexta-feira às 13 horas no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Os novos magistrados foram aprovados no primeiro concurso público nacional unificado para ingresso na carreira da magistratura do trabalho e serão empossados no cargo de juiz do trabalho substituto. São 6 homens e 5 mulheres. No total, o TRT 11 possui 47 juízes do trabalho que atuam no âmbito da primeira instância e 14 desembargadores que compõem a segunda instância. O tribunal tem jurisdição nos estados do Amazonas e Roraima e conta com 19 varas do trabalho em Manaus, 3 varas em Boa Vista, além de 10 varas no interior do Amazonas, nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Eirunepé, Tefé, Manacapuru, Coari, Humaitá, Lábrea, Tabatinga e Presidente Figueiredo. Com o tema Vacinar é Proteger, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realiza no próximo domingo uma programação especial de saúde e bem-estar no Sumaúma Parque Shopping, na Zona Norte, de 14 às 21 horas. Durante o evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7 de abril, haverá vacinação para o público-alvo da campanha contra H1N1 e sarampo, além de ações de educação e saúde, com orientação aos pais, avaliação da caderneta de vacinação das crianças, a apresentação de fantoches e distribuição de material educativo. 50 juízes, promotores de justiça e defensores públicos que atuam na área de execução penal visitaram na tarde de ontem as instalações de 2 unidades penitenciárias de Manaus, localizadas no quilômetro 8 da BR-174. O grupo estava acompanhando o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Tenente Coronel Vinícius Almeida. Os membros do Poder Judiciário conheceram de perto a execução dos projetos de remissão de pena pelo trabalho ou estudo de forma não remunerado, implementados em todas as unidades prisionais por meio de parceria com as empresas cogestoras. A Assembleia Legislativa do Estado realizou nesta quinta-feira no plenário Rui Araújo sessão especial em homenagem aos 182 anos de existência da Polícia Militar do Amazonas. A cerimônia atendeu ao requerimento do presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Casa e vice-líder do governo, deputado Cabo Maciel, que também é líder do PR. Após receber denúncia de moradores do município de Parintins de que boa parte da água consumida na cidade aparentava problemas, o deputado Sinésio Campos do PT solicitou uma análise do laboratório da COSAMA e comprovou que a água vinda de 7 poços artesianos em Parintins está imprópria para o consumo humano. Os 7 poços tubulares que nós pedimos para que a COSAMA pudesse fazer análise da potabilidade da água que o povo parintinense está bebendo, foi identificado que todos estão contaminados, todos 7. Em Parintins tem 29 poços, mas as denúncias que chegaram foram de 7 poços tubulares. Então, dos 7 poços que a COSAMA fez análise, deu como impróprio
para o consumo humano, né? Aqui estão os laudos do laboratório que a COSAMA fez, identificando dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, verificou que essas foram consideradas água imprópria para o consumo humano. Depois de mostrar os laudos para a imprensa, o deputado Sinésio Campos, que também é presidente da Comissão de Minas, Energia, Saneamento Básico e Sustentabilidade, falou sobre as providências que deverão ser tomadas. Vamos fazer, primeiro, um levantamento detido, não somente nos 7, nos outros postos de Parintins, como também avançar em outros municípios, tendo visto que a grande parte do interior do nosso estado não estão sob a responsabilidade da COSAMA. São 12 municípios que estão sob a responsabilidade da COSAMA. O caso aqui de Parintins não é a responsabilidade da COSAMA, é um sistema autônomo, ou seja, a própria prefeitura de Parintins que é responsável da produção e distribuição de água para a população. Então não é a COSAMA, foi um pedido que a comissão fez, eu como presidente, e que na verdade eu agradeço o diretor-presidente Armando do Vale, que na verdade de pronto atendeu e hoje está encaminhando para cá, para a Assembleia, para a minha comissão, os resultados do laudo. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Combustíveis, a deputada Joana Dark do PR, marcou a primeira reunião para esta sexta-feira, às 14 horas, na Assembleia Legislativa. Ela convocou todos os membros titulares e suplentes da CPI para, junto com o Ministério Público, Polícia Federal e órgãos de defesa do consumidor, apresentar um roteiro de atividade dos 120 dias de trabalho da comissão, que investigará o alinhamento de preços nos postos de combustíveis e distribuidoras. Essa CPI foi proposta pelo deputado Álvaro Campelo, do PP. Os servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado lotaram o auditório Belarmino Lins amanhã de ontem, em uma reunião convocada pelo presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto, do PSD. O presidente destacou o seu compromisso em valorizar os servidores e confirmou o pagamento da database salarial já no mês de abril, retroativa a março, período destinado à correção salarial. O valor anunciado é de 3,95% e o projeto de lei que concede a reposição salarial estava em tramitação desde a quarta-feira. Nossa recomposição salarial dos nossos servidores, a famosa database, 3,95%, é algo que é obrigação da casa, desde que nós tenhamos condições de fazê-lo, né? A database, ela é uma obrigação desde que tem orçamento. É o caso disso, né? Que está acontecendo hoje. Nós temos orçamento para conceder a database. Uma novidade anunciada pelo presidente foi em relação ao plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da Assembleia. Segundo ele, uma comissão de servidores será formada visando a atualização do PCC-CR dos servidores para estudar a viabilidade da incorporação salarial das gratificações da ativa à aposentadoria. O presidente citou a concessão de um aumento real de 10% aos servidores e o reajuste dos percentuais das gratificações por titulação acadêmica, que passaram de 2%, 4%, 6% para 15%, 20% ou 25%. Isso durante as gestões de 2013 e 2014. Agora 6h20 em Manaus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, marcou para a próxima quinta-feira, o dia 11, o encontro que a bancada federal do Amazonas, que pediu para tratar com ele do polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. A informação foi dada pelo senador Omar Aziz, do PSD, líder do bloco parlamentar amazonense no Congresso. Na semana passada, o assunto foi tratado pela bancada em encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas a conversa não agradou os parlamentares amazonenses. O Brasil apresentou queda de 0,8% em sua atividade industrial na passagem de dezembro para janeiro, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado em março. Mesmo com o cenário nacional de queda, 9 dos 15 estados pesquisados apresentaram alta. Entre eles, o Amazonas, que cresceu 5,2%, principalmente devido à retomada de resultados otimistas na Zona Franca. Polícia. Antes das notícias do Roberto Pellegrini, alguns assuntos em pauta. Moradores do conjunto Atílio Andreasa e do bairro de São Francisco pedem providências da prefeitura. Os dois estão com ruas totalmente sem condições de trafegabilidade, muitos buracos. Roberto Pellegrini, temos informações aqui de que a rede elétrica
grande parte dela na rua Recife, está no chão, prejudicando o trânsito. O que teria acontecido, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, deve ter sido algum acidente de trânsito, o carro batendo em poste para que essa fiação, ou então até mesmo, Paulo, carros altos de grande porte estão levando fios por aí pela cidade afora. Algo dessa natureza deve ter acontecido. Vamos fazer um contato com o Manaus Trans a fim de que, né, uma equipe vá até o local para dar melhor fluidez e orientação ao trânsito. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. O Rodrigo Barbosa dos Santos, de 18 anos, foi preso, o suspeito de assassinar Andreone Marcelino dos Santos, de 30 anos, conhecido como Maila. Ele foi assassinado a facadas. O crime aconteceu no dia 28 de fevereiro. O corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição na casa do suspeito no dia 4 do mês passado. Ele foi apresentado ontem na delegacia de Polícia Civil lá de Coari. O matador, ele matou aí um travesti a facadas e foi preso pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, dando apoio lá no município de Coari. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil, Rocan na área, Rocan tirando bandidos de circulação a noite passada. A equipe do Coronel Werner tiraram aí, do Major Werner, tiraram várias pessoas que estavam aí vendendo drogas na cidade, tirando esses bandidos de circulação. Foi uma grande ação, mais uma vez aí, da Rocan, tirando esses bandidos que estavam aí vendendo droga, estavam cometendo arrastões, e a polícia chegou junto, tirando esses bandidos de circulação. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No município de Itacoatiara, o torrador de farinha Alzimar de Souza Feijó, de 50 anos, foi estrangulado até a morte na madrugada de ontem, quando tentava se proteger de um roubo dentro da sua casa. O caso aconteceu no bairro Nogueira Júnior. Daqui a pouco, mais detalhes desse homem que perdeu a vida ontem em um latrocínio ocorrido no município de Itacoatiara. A polícia já prendeu os criminosos, um adolescente de 16 anos e um outro homem identificado. Para falar o nome de bandido, chega a dar um negócio aqui na goela. O outro bandido é o Márcio Rabelo Santana, de 22 anos. Já foram presos pela polícia. Eles mataram um torrador de farinha lá no município de Itacoatiara. Foram matar o homem, rapaz, para roubar. Foi um latrocínio. Tomara que esses bandidos apodreçam na cadeia. Infelizmente vão para a cadeia comer e beber a nossas custas. É como aqueles que mataram aquelas crianças lá amarretadas, né? Nesse momento já estão acordando para tomar café. Daqui a pouco tem banho de sol, tem a merenda. Sabe quem é que vai pagar o almoço? Sabe quem vai pagar o café da manhã desse pessoal aí que matou a criança amarretada? Somos nós, né? Nós que vamos pagar o almoço e o jantar desses bandidos. Pronto, socorro 28 de agosto. Movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Apenas um homem que deu entrada à vítima de agressão física. Ele foi agredido pelo próprio sogro. Foi fazer graça lá na casa do sogro, fala alto com a mulher dele, né? Filha do sogro, chegou lá, sogro se invocou, deu-lhe uma pisa e ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Apanhou do sogro. O cara gostava de falar da sogra, mas quando chegou no sogro, levou-lhe uma pisa. Ele tem 30 anos de idade, o sogro 52. Ainda assim, o sogro deu-lhe, mas foi uma pisa, Paulo Guerra. Ele chegou cheio de hematomas no olho, na boca, estava sangrando boca, sangrando nariz. Não teve negócio de pau, não. Foi só na mão mesmo. O sogro deu-lhe uma pisa no genro. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem levou uma violenta estocada de uma faca por um desconhecido. As primeiras informações dão conta de que os dois estavam
se arengando. Nunca tinham se visto antes, mas quando um olhou para o outro, começou uma discussão. As informações dão conta de que por causa de futebol, até que um deles puxou a faca e deu-lhe na barriga do outro, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com o fel para fora. Estava com o fel ferido, estava com as vísceras expostas. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Lá foi muito bem atendido pelos profissionais da vida, médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem que se empenham a todo momento para salvar vidas no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. Um homem foi atingido a pauladas. Um pedaço de estaca foi usado como arma. As informações dão conta de que o homem que apanhou trata-se de um indivíduo enxerido. Toda mulher que passa, ele jogava uma piadinha. Jogava piadinha para uma, para outra, até que uma foi passando e quando ele começou a mexer e ela contou pro marido. Rapaz, o marido veio de lá, já veio com uma estaca e sentou-lhe na cabeça do gaiato, sentou-lhe na cabeça do tarado. Ainda bem que ele levou essa paulada. Tá cheio, a cabeça dele tá igual um fechiclé, assim, toda cheia de pontos. Aproximadamente uns 16 pontos na cabeça, cabelo raspado. Toma, tarado. Tomara que deu uma infecção nesses pontos. Esse tarado deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era a noite de ontem. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada, vítima de uma paulada. As informações dão conta de que era um taco de estilo taco de beisebol. Ele levou 2 pauladas nas costas. A que pegou assim meio no lombo, quebrou a costela e ele deu entrada com fortes dores. Ele gritava, ele chorava, ele gemia depois de levar essa violenta paulada na costela. Rapaz, uma paulada na costela, eu tenho certeza que deve doer e não é pouco. Ainda Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem que tentou cometer um assalto, acabou levando uma pisa da população. Ainda assim, Paulo Guerra, quando estava apanhando, quando ele estava pegando uma pisa, ele conseguiu se livrar do pessoal e acabou correndo e acabou fugindo, mas estava sangrando com vários hematomas pelo corpo. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, morte, facadas tiraram a vida de, como já destacamos agora há pouco, do seu Alzimar Feijó. Ele foi vítima de latrocínio lá no município de Itacoatiara. Um homem trabalhador, humilde, um torrador de farinha, que foi morto por bandidos que queriam assaltá-lo, queriam levar o dinheiro dele. Ainda, mesmo levando o dinheiro, não satisfeitos, os bandidos ainda mataram o seu Alzimar. Os bandidos um criminoso mirim das categorias de base do crime, de 16 anos. O outro é o Márcio Rabelo Santana, de 22 anos. Alô, moçada de Itacoatiara, pessoal do presídio aí, tá chegando lá a torcida. Márcio Rabelo Santana, de 22 anos. Ele tem que pagar pelo que fez. Ele matou um trabalhador, um pai de família, matou na faca para roubar alguns trocados que o homem tinha feito torrando farinha. Um crime bárbaro ocorrido lá no município de Itacoatiara. Um gravíssimo acidente de trânsito. Um desastre aconteceu ontem lá na estrada do Tarumã. 2 pessoas morreram na hora e tudo aconteceu assim. Vitor Hugo Cordeiro Veras, de 20 anos. Raíssa Cardoso Monteiro, 19 anos.
Essas duas pessoas vinham em um Ford Ka pela Avenida do Turismo, Avenida do Tarumã. Quando Paulo Guerra, eles não sabiam, mas estavam dirigindo, estavam se deslocando para o encontro da morte. O outro que estava dirigindo no sentido contrário, o motorista de um micro-ônibus. Ele dirigia tranquilamente seu veículo em direção no sentido oposto do que vinha o Ford Ka. Os dois começaram a se aproximar. Ninguém sabia, mas estava prestes a acontecer um dos desastres mais horríveis lá da estrada do Tarumã. Quando de repente chegaram mais próximo um do outro, o motorista do Ford Ka perdeu o controle, entrou na faixa contrária, entrou para a contramão e bateu de frente no micro-ônibus. As duas pessoas, o casal, acabou morrendo na hora. Esse acidente chamou muita atenção de todos que passavam pelo local, lá pela Avenida do Turismo, quando morreram duas pessoas nesse choque frontal entre um micro-ônibus e um carro modelo Ford Ka. Latrocínio. Um crime bárbaro, um crime que revoltou os moradores do bairro Novo Reino, um latrocínio, e tudo aconteceu assim. Eram 23 horas e 30 minutos. Nesse momento, fazia pouco tempo que o Rio Negro, o clube líder da cidade, o Galo da Praça da Saudade, passava por mais uma vergonha. O Galo estava sendo goleado pelo Nacional pelo placar de 5-0 e estava sendo rebaixado do Campeonato Amazonense. Uma vergonha para os atuais dirigentes do Rio Negro. Conseguiram rebaixar o Rio Negro, mas que vergonha! A torcida do Galo não aceita esse tipo de situação. Galo rebaixado. Nesse mesmo momento em que o Galo estava sendo humilhado pelo Nacional e estava sendo rebaixado, nesse mesmo momento, na Avenida Batrum, no bairro Novo Reino, um homem foi barbaramente assassinado, um rapaz de 24 anos de idade. Bandidos chegaram para assaltá-lo. Levaram tudo que tinha do Leonardo da Silva Souza, de 24 anos. Ele mesmo, sem reagir, foi alvejado com um tiro nas costas. Os bandidos covardes, os bandidos cruéis, que precisam ser presos imediatamente, foram os autores desse crime bárbaro. Ao matarem um rapaz pelas costas, ele já tinha entregado tudo que tinha, ainda assim atiraram na costa dele. Foi na Avenida Batrum, no bairro Novo Reino. Esperamos que a polícia dê uma resposta o mais rápido possível em relação a esse latrocínio ocorrido no bairro Novo Reino. Está cada vez mais perigoso andar na rua, está cada vez mais perigoso andar de ônibus. Os bandidos estão cada vez mais audaciosos e, infelizmente, a população está amedrontada, a população está em pânico, atrás das grades. Quem está atrás da grade é a população, se escondendo, com medo quando vai um filho para a aula ou para o trabalho. A criminalidade vem crescendo, vem assustando os moradores da capital amazonense. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, me traz a informação, o Batata da Cooperativa de Lotação, Batata da Lotação, nos traz a informação de que um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta aconteceu agora há pouco na Avenida Grande Circular. Obrigado aí, o Batata da Lotação, pela informação que chega nesse momento ao nosso noticioso. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. A Petrobras elevará o preço médio da gasolina em suas refinarias em 5,6% a partir de hoje para 1,9354 por litro, maior valor desde 30 de outubro de 2018, enquanto manteve o do diesel, conforme dados publicados pela petroleira em seu site ontem à noite. O reajuste foi feito após a companhia ter mantido o valor estável da gasolina desde 19 de março, na maior série, sem alteração de preço, desde que a empresa anunciou em setembro uma política de reajuste que permite manutenção de valores nas refinarias por um período de 15 dias sem que haja eventualmente perda. Governo faz nesta sexta-feira novo leilão de terminais portuários.
Previsão de investimentos é de 430 milhões. Ao todo, 6 áreas portuárias no Pará serão leiloadas. 5 estão no Porto de Belém e 1 no Porto de Vila do Conde. Após 4 fases e 3 anos de ações, a Operação Luz da Infância prendeu em flagrante 546 suspeitos de abuso e exploração sexual na internet contra crianças e adolescentes. Além das prisões, foram cumpridos no período 1.112 mandados de busca e apreensão. Hamilton Mourão embarca para os Estados Unidos na primeira viagem ao país como vice-presidente. A junta prevê encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. O presidente Jair Bolsonaro visitou os Estados Unidos em março, quando se reuniu com Donald Trump. Em meio às articulações para aprovar a reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem no Palácio do Planalto os dirigentes nacionais do PRP, PSD, PSDB, DEM, PP e MDB e propôs a criação do Conselho de Governo com a participação direta dos partidos políticos. A sugestão é que pelo menos uma vez a cada 30 dias a gente se reúna, o que serve como aconselhamento para o governo e serve para trazer novas propostas. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem à noite que o governo pagará o 13º benefício do Bolsa Família no final deste ano. A medida está entre as metas dos primeiros 100 dias de governo e será oficialmente anunciada na próxima semana em um evento no Palácio do Planalto. O 13º do Bolsa Família será anunciado na semana que vem para atingir diretamente os mais necessitados. O recurso virado combate à fraude no próprio programa, afirmou Bolsonaro durante a transmissão ao vivo em sua página no Facebook. No live, o presidente estava acompanhado dos ministros Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública e Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional. A transmissão semanal, que começou às 19 horas, durou pouco mais de 27 minutos. Os governos da Venezuela, Cuba e Moçambique acumulam dívidas de mais de 2 bilhões de reais em empréstimos concedidos no Brasil pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O dinheiro foi liberado pelo órgão para financiar obras de infraestrutura. Os contratos estimados hoje em quase 14 bilhões foram assinados durante os governos dos ex-presidentes Lula e, claro, Dilma Rousseff. As parcelas das dívidas em atraso somam 2,3 bilhões, segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Relatório preliminar que investiga a queda do Boeing 737 MAX 8 da Ethiopian indica que os pilotos da Ethiopian Airlines seguiram repetidamente todos os protocolos para controlar a aeronave e que uma falha no software do sistema de controle automático de voo pode ter causado a tragédia. O acidente deixou 157 mortos. O Tribunal de Tóquio decidiu hoje que o ex-presidente da Renault Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, permanecerá detido até 14 de abril após sua nova prisão por suspeita de sonegação fiscal. Por causa da crise migratória da Venezuela, a quantidade de crianças que vão precisar de proteção e acesso a serviços básicos na América Latina e no Caribe este ano vai chegar a 1,1 milhão, antecipou o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. A estimativa do UNICEF é divulgada em um momento em que se espera uma piora na crise política da Venezuela, que repercute na situação das crianças e de suas famílias. Preocupado com informes de xenofobia, discriminação e violência contra crianças migrantes venezuelanas e suas famílias em países anfitriões e de trânsito, o UNICEF pediu a estas nações que as acolham. O registro das crianças migrantes é o primeiro passo para garantir seus direitos, segundo o UNICEF. Um informe interno da ONU assegura que 7 milhões de pessoas, 1/4 da população venezuelana, precisam de ajuda humanitária porque carecem de acesso a alimentos e medicamentos. O relatório destaca que pelo menos 22% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica na Venezuela. Cerca de 5 mil pessoas abandonam o país diariamente. 10% da população, mais de 3,4 milhões de pessoas, vive agora como migrantes ou refugiados nos países vizinhos, segundo este informe da Organização das Nações Unidas. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro convida caciques de partidos para conselho de governo e se desculpa por caneladas. Folha de São Paulo. Temer se torna réu de novo, agora por suspeita de lavar dinheiro em imóvel da filha. O Estado de São Paulo. Bolsonaro afirma que anúncio do 13º para a Bolsa Família será na semana que vem. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro diz que metas para os 100 dias de governo foram 95% cumpridas. Valor econômico. Toffoli adia julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. Estado de Minas. Mais 3 corpos da tragédia em Brumadinho são identificados. Já são 221 corpos. Jornal do Comércio no Recife. Defesa de Lula pede antecipação em julgamento de habeas corpus. Fortaleza é Diário do Nordeste. Novo risco de rompimento em barragem deixa o Ceará em alerta.
Porto Alegre 0 hora. Salário mínimo em março deveria ser de R$4.277,04. Isso quem diz é o DIEESE. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Bancada do Amazonas avaliza pautas da indústria. Em tempo. Vai começar a obra mais perfeita de Manaus. A crítica. Violência durante consultas. Médico acusado de estuprar paciente. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. 96,9 Difusão.